TV Artilheiro. Você já perguntou respondendo, por isso eu gosto de você. Tem que fazer o dever de casa, pô. A gente não tem outro pensamento a não ser pontuar e vencer dentro de casa. A gente tem buscado esse pensamento e cada dia o time está ganhando mais corpo, o time está se encorpando mais. É muito, mas muito difícil você remontar uma equipe dentro da competição, com jogadores no DM. Tem jogador que ainda não estreou, mas a nossa proposta é essa, de remontagem de equipe dentro da competição. E a gente não pode desperdiçar ponto nem fora nem em casa. O lema hoje do Ceará é vencer ou vencer, dentro ou fora de casa. Então é o que a gente vai buscar amanhã diante do Bahia. Como é que você leu esse jogo passado do Ceará lá em São Luís? Eu falei na minha coletiva, eu acho que o Sampaio não fez por merecer a vitória, não jogou para merecer a vitória. Acho que no mínimo a gente merecia, no mínimo, trazer um ponto, né? Propomos o jogo no segundo tempo, fomos melhores, mandamos bola na trave, tivemos oportunidade desperdiçada e o Luiz Carlos saiu com o uniforme branquinho como entrou, não fez nenhuma defesa no jogo. Mas não adianta ficar remoendo, virar a página e pensar no Bahia amanhã, que é o nosso próximo compromisso. O Sampaio já foi. Como é que está a situação aí do lateral esquerdo, do Vitor Luiz? Tá bem? Pode ir para o jogo? O Vitor vai para o jogo. O Vitor, a gente tentar um cuidado especial nele pela sequência de jogos, desgaste. É um jogador que se desgasta muito durante a partida, que é um jogador que marca com muita veemência e apoia muito forte. Então ele tem uma dinâmica de jogo, um volume de jogo muito grande. Então, como alguns jogadores já estão vindo numa sequência de jogos, ele, Rafa, Carlão, Cametá, Thiago, então a gente só tem uma precaução maior na parte regenerativa, para poder a gente ter ele mais apto de 100% no jogo amanhã. Você tem reforços de volta aí, o Mazola, Júlio César. Do técnico Marcelo. Temos a volta do Mazola, né, da suspensão, do Wesley, Júlio César, e o retorno do Fernandinho, também, que está liberado para o jogo, está relacionado. Então a gente ganha mais opções, né, naquilo que a gente entende que seja melhor para a partida. Ô Marcelo, você com o Ricardinho, você abre mão, digamos, de um Wesley para se tornar mais ofensivo nesse jogo, de ter Mazola, Luiz Carlos e o Rafael Costa? Existe essa possibilidade? Ela passa pela sua cabeça? A gente tem várias opções, né? E com certeza vamos escolher aquela melhor que a gente propõe para o jogo. A gente já tem uma observação veemente do Bahia, temos entendendo a proposta de jogo do Bahia, como ele se comporta dentro e fora de casa, e aqui a gente precisa ter uma equipe equilibrada nos setores, nas funções, mas com certeza vamos ter uma equipe que vai propor o jogo dentro de um equilíbrio muito grande e buscar a vitória. Então a gente tem já a equipe definida na cabeça e a gente está trabalhando ela para que possa amanhã fazer um grande jogo e sair com uma vitória. Os times comandados pelo Sérgio Soares, eles agridem muito, mas eles deixam espaços para jogar. É aí que o teu time vai se aproveitar, Marcelo? Dentro de um estudo que a gente fez da equipe do Bahia, desde que conhece, a gente conhece bem a equipe do Sérgio, mas o Sérgio também conhece muito bem a equipe do Ceará. O Sérgio esteve aqui, então ele conhece o que se passa aqui dentro. Então agora todo cuidado é pouco, toda cautela ela é muito bem-vinda, mas a gente com certeza vamos trabalhar bastante, já estamos trabalhando para que a gente possa bloquear todas as ações, né, de dinâmica de jogo do Bahia e explorar aqueles pontos vulneráveis que eles têm para que a gente possa sair com a vitória. Vou usar um termo que você sempre usa, mesmo jogando uma equipe ofensiva como é o Bahia, o Ceará vai propor o jogo? Sempre propõe o jogo. Aquilo que eu falei para você, a gente não tem escolha de não propor o jogo, porque o que nos interessa hoje é pontuar, tanto dentro quanto fora de casa. Fala para você, nós vamos sempre propor o jogo, porém com um jogo sempre equilibrado nos setores, né? Na hora que tiver que marcar, tem que marcar forte. Na hora de construir o meio-campo, tem que ter aproximação e construção. E na hora de agredir o adversário, vamos chegar com peso e com velocidade para poder buscar o gol. É o que a gente tem feito no longo dos jogos. Como é que a derrota para o Sampaio caiu aí no teu grupo? Todo mundo assimilou como um resultado normal de jogo, mesmo diante da situação? Esse grupo se tornou, na minha gestão, um grupo com mentalidade vencedora. Então, todo mundo que tem uma mentalidade vencedora, que perde um jogo onde você não merece perder, a gente fica chateado, triste, né? Foi o sentimento de todos após a partida, né? Porque a gente sabia mais uma vez que nós fizemos uma boa partida, né? Os caras tiveram uma única chance, foram lá e mataram, e a gente tinha toda a chance de sair com a vitória, mas
conversamos bastante e fizemos eles entender, porque não é o fim do mundo e nem quando perde um tipo de partida dessa está tudo errado. Nós estamos no caminho certo, o grupo hoje tem uma mentalidade vencedora e com certeza essa derrota diante do Sampaio Corrêa só nos fortaleceu e nos deixou mais atento que a gente precisa vencer amanhã o Bahia. O retorno do Ricardinho te deu, além de uma opção a mais, uma certa tranquilidade para arrumar ali o meio, Marcelo? O Ricardinho é uma característica que a gente não tinha, né? Um organizador do meio campo. É um cara que consegue ter uma facilidade de um passe de 30, 40 metros, tanto de direita quanto de esquerda. É um cara que, quando o meio campo está bloqueado, ele consegue clarear o meio campo. Então era um jogador de uma característica que nós não tínhamos, que hoje nos agrega bastante valores para que a gente possa criar uma situação em cima dessa peça que a gente não tinha, para que a gente possa ter a equipe mais competitiva do que antes. Já te tem da relação aqui, Fernandinho, Wesley, Júlio César, o Mazola, o departamento médico te passou aí, todo mundo inteiro? Mas tivemos uma baixa, né? O Charles está vetado porque voltou a sentir o tornozelo depois da partida, ele tomou-lhe uma pancada. É um jogador que vinha numa sequência muito boa, eu contava com ele para o jogo, mas infelizmente o veto dele, vamos ter que voltar com uma dupla de zaga diferente do que eu estava imaginando para esse jogo. O Charles tinha a titularidade desse jogo, mas a zaga vem bem, em 4 jogos tomou 2 gols, então assim, a média caiu bastante desde quando eu cheguei, que a média de gols era muito alta, então não só a zaga, mas o sistema defensivo tem nos dado muita confiança, mas esse ganho desses jogadores, a chegada desses jogadores nos engrandece muito dentro do que a gente pensa de ter um grupo forte e opcional na reta final da competição. Eu acho que isso vai fazer a diferença para a gente alcançar nosso objetivo. Você falou que o Charles teria a titularidade. Você jogaria de novo com 3 zagueiros? Não jogaria com 3 zagueiros. Não jogaria com 3 zagueiros. Ali foi uma formação que eu estudei para o jogo lá, pela dimensão do campo, o campo ser muito comprido, muito largo, e eles terem jogadores muito velozes, e a gente precisava jogar com uma sobra contínua para que a gente não passasse nenhum susto, que tanto o Edgar quanto o menino que veio da Caldense, que jogava aberto pela direita, e o Jimmy, eles têm uma diagonal muito rápida, então a gente às vezes demoraria muito a fechar o terceiro zagueiro pelo campo ser largo. Então foi uma opção circunstancial para o jogo, que eu acho que deu certo, os caras só tiveram uma finalização no jogo todo, mas infelizmente não saímos com a vitória, mas a gente vai voltar a jogar no padrão que a gente vinha jogando anteriormente. Você vai manter segredo com relação à definição do teu time? Sim, eu vou anunciar uma hora antes, porque o Sérgio conhece muito, o Bahia conhece muito a nossa equipe e a gente, eu acho que nesse momento é uma final pra gente, então a gente precisa trabalhar com todas as armas para que a gente possa propor uma equipe competitiva e que possa vir surpreender o Bahia. Marcelo, Wesley e Júlio César voltam, mas em que ponto? Eles estão bem? Estão totalmente ok? Então, parabéns pelo departamento médico, departamento de fisiologia, que conseguiu recuperá-los bem, né? Nesse sentido de que eles estavam fadigados, eles estavam com dores musculares, mas precisou abrir essa semana para que eles pudessem ter uma recuperação plena, e hoje eles estão aptos e nós contamos com eles. Nós já sabemos a relação e eu estava ali analisando, a gente sempre tem aquele texto padrão e for olhar e, poxa, são 4 jogadores retornando, somente um fora, uma situação, uma realidade totalmente diferente que a Ceará vivia. Importante para essa reta final de campeonato, né? Eu acho que vai ser um fator preponderante nesses 10 últimos jogos, na reta final. Eu conheço um pouquinho de Série A, de Série B, de ponto corrido, então essa reta final, aquele time que tiver o elenco pronto e qualificado, ele vai ter uma vantagem, né, nessa reta final. Então eu acho que o Ceará está no caminho certo, né? O departamento médico junto com a fisiologia trabalhou muito bem. Hoje a gente tem poucos jogadores entregue ao departamento médico, agora só o Charles, o João Marcos e o Baraca, já na transição o Baraca. Então assim, o trabalho está sendo muito bem feito e a gente vai ser muito importante esses jogadores todos retornarem e me dar essa opção de escalar aquilo que eu achar que é o melhor para o momento. O Bahia vem sem 3 jogadores, o goleiro Douglas Pires, o zagueiro Jailton e o atacante Chiesa. Muda a situação de jogo e acho que a proposta do Bahia deve ser um pouquinho diferente. O que é que você espera desse Bahia para esse jogo de amanhã? Eu acho que eles também não têm tempo para mudar muita coisa, porque não tem tempo para treinar, pô. Ninguém vai mudar um padrão que vem usual dentro da competição e o cara tem 2 dias para fazer o regenerativo, tem uma viagem, então não tem mágica para fazer no futebol. O Sérgio é um cara inteligente, entendemos que ele vai dar continuidade, pode trocar as peças uma aqui, uma ali, mas aquela forma de jogar eu creio que não mude muito, porque não há tempo hábil para mudança.
Por uma transmissão aqui ao vivo, Marcelo, um torcedor botou aqui há pouco, só não inventa, Marcelo, cava, talvez falando da situação do 3-5-2, né? Você acha que você errou, você se arrepende de ter colocado os 3 zagueiros? Eu não sou inventor não, né? Eu sou um treinador de futebol, eu respeito a opinião do torcedor, mas não foi invenção nenhuma, porque nós já jogamos assim dentro da competição. Engraçado, quando eu botei três zagueiros lá no Morumbi, nós vencemos, foi genial, né? Então, quando a gente perde 1-0, aonde o adversário só dá uma finalização no jogo, eu estou inventando. Então, minha opinião do torcedor, meu torcedor é nosso maior patrimônio, eu respeito, mas não tem invenção não. Isso é trabalho, isso é proposta de jogo treinada dentro do campo. Eu acho que ela deu certo, infelizmente os caras tiveram uma bola, mataram o jogo, mas com certeza a gente está trabalhando sério, aqui não tem nenhum professor pardal, aqui tem um profissional que sabe muito bem o que está fazendo. Só ainda em relação, só para finalizar essa parte desse jogo, a utilização do Vinícius, porque você tinha a opção do Alex Amado, um jogador um pouco mais velocista, eu até acho que o 3-5-2 para jogar fora de casa seria a melhor opção que o Ceará tem para hoje, mas em relação a essa utilização do Vinícius pro Amado, foi uma opção técnica ou ele não teria condições de começar o jogo? Não, foi uma opção técnica, porque você joga no 3-5-2, você tem que ter um cara mais presente na área junto com o Rafael. E o único que eu tinha, os 2 jogadores com essa característica no banco, era o Vinícius Siloé. O Vinícius entrou muito bem na última partida, deu assistência pro gol, vem treinando muito bem. Então, assim, o Alex Amado é um jogador que joga mais de beirada, mais de lado. Na verdade, o Alex não é um atacante, o Alex é um meia atacante que joga pelos lados. Ele tem a característica de recompor, construir pelo meio e jogar de beirada. O Vinícius não, o Vinícius é um segundo atacante que joga mais perto da área. Porque se eu jogo num 3-5-2 e jogo com um jogador com a característica do Alex, o Rafael ia ficar ilhado no jogo, ia ficar sozinho lá na frente. Então eu tinha que ter um jogador que fizesse o par de atacante com ele para que o Ricardinho pudesse municiar os 2. Então é uma opção, e eu não achei que o Vinícius jogou mal, jogou bem dentro do que o time jogou bem. Infelizmente a vitória não vem, e quando a vitória não vem os questionamentos acontecem. Então a gente está aqui para crescer com as críticas. Sobre essa partida... Arregou, o Rafael Costa só teve uma oportunidade no jogo. O Jimmy também só teve uma, né? Então... Foi uma falta, né? A falta do Ricardinho. Ainda tivemos o Rafael teve uma chance, infelizmente não conseguiu concluir gol. É um campo atípico, é um campo muito grande, você não tem toda hora chance de gols lá, e geralmente quando você sai atrás, você não consegue reverter porque o campo é muito grande, o campo é pesado, o calor é muito grande, um time se fecha, você fica com dificuldade de penetração. O Jimmy teve uma chance, fez, o Rafael infelizmente teve a chance, não fez, mas nós mandamos uma bola na trave e criamos boas oportunidades, infelizmente saímos com a derrota. Você tem a escolha do seu time, acho que você já tem na cabeça, que é que você vai colocar amanhã. Aqui a gente, entre os repórteres, estavam comentando uma possível formação. A nossa grande dúvida em relação, pelo menos a nossa dúvida, é em relação à utilização ou do Wesley ou do Mazzola, colocando o seu time aí com 4 jogadores ali no meio campo, 2 articulando, 2 pegando, ou então a utilização do Mazzola para jogar com 3 atacantes. O que muda o Ceará caso você utilize uma dessas 2 opções? O que a gente entende é o seguinte: se você jogar no 4-4-2, você vai jogar um pouco mais cauteloso, armando mais o jogo por dentro, com triangulações, com progressões por dentro do campo. Se você jogar no 4-3-3, você tem 2 jogadores de beirada velozes que vai fazer uma transição maior em velocidade, né? Então, assim, muda um pouco a característica da equipe, mas não muda a proposta. É o futebol, cara, você pode jogar com 3 atacantes e marcar bem, você tem os caras do lado que recomponham bem, que façam a diagonal, então isso aí é uma situação para o jogo, mas não muda muito a proposta do que o Ceará vai ter na partida. TV Artilheiro.